O livro de Ruth, o capítulo 1. Essa história está datada aproximadamente por volta do ano 1100 a.C. É no tempo dos juízes, aproximadamente. Nós não temos como precisar datas tão antigas, mas para que nós tenhamos informação de quando essa história aconteceu e de como ela é tão preciosa ainda hoje para a vida das famílias. Título dessa noite: Tragédias na família. Meus irmãos, todos nós estamos ainda impactados com os acontecidos dessa semana. O chamamento do jovem Sávio, um jovem cristão, que impactou profundamente a cidade. Nossa cidade é uma cidade pequena, as pessoas, elas se conhecem bastante, então é difícil alguém na cidade que não seja conhecido. E nós ficamos indagando acerca disso. Sofrimento na vida de famílias cristãs, como entender essas coisas? E a história de Ruth vai nos mostrar isso, que a tragédia, ela faz parte da existência humana. E a culpa da tragédia não é Deus. A culpa da tragédia é o pecado. Então o diabo, por meio da insinuação feita aos nossos primeiros pais, logrou êxito. E o pecado é uma realidade nas nossas vidas. O pecado nos afasta de Deus. O pecado gera morte, gera aflição, gera toda sorte de sentimentos terríveis. Ruth, capítulo 1, os versículos de 1 a 5. Presta atenção. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus. Efrata era o nome antigo de Belém. Efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma, Orfa, e o nome da outra, Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Vamos orar. Bondoso Deus, graças damos a Ti pelo Teu cuidado conosco, pela Tua palavra pura, santa, verdadeira, que nos dá esclarecimento, entendimento sobre as aflições do tempo presente e que nos oferece também consolo para suportarmos as adversidades e lutas dessa vida aqui. Que o Senhor possa nos instruir por meio da história de Ruth e também de outros personagens que hão de trazer edificação para as nossas famílias. Assim oramos no santo nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, a pergunta que nós precisamos usar para introduzir o culto dessa noite é simples. Como vai a sua família? Pergunta simples. Nós teremos as respostas as mais diversas, as mais variadas. Tudo muito bem, tudo muito mal, tudo mais ou menos. Então, essas 3, elas estão presentes aqui entre nós essa noite. Eu gostaria, sinceramente, de que todos nós pudéssemos responder a pergunta, como vai a nossa família, com
tudo muito bem. Mas, irmãos, as famílias, elas porventura estão livres das dificuldades, aborrecimentos e tragédias da vida? O que fazer quando essas coisas alcançam uma família? Mais ainda, o que fazer quando essas coisas alcançam a nossa família? Eu creio que a história de Jó, que é mais antiga que a história de Noemi e Ruth, responda um pouco, o meu querido Juninho, Fábio Júnior, responda um pouco algumas dessas questões, das aflições e tragédias que se abatem sobre famílias e sobre famílias cristãs. O primeiro ensino que nós temos é que nenhuma família está isenta das tragédias. Jó, nos seus escritos, ele fala que aquilo que ele mais temia o acometeu. Você que é pai, você que é mãe, qual o seu maior temor? É claro que tem a ver com o seu filho, com a sua filha. Esse é o nosso maior temor. Então, uma família querida de irmãos nossos passou por um terror terrível essa semana. E Jó passou antes de todos nós. Jó perdeu toda a riqueza construída em anos de trabalho num só dia. Já pensou? Tanto que você trabalha na lavoura, no campo, ou no comércio, ou noutra atividade profissional a qual você foi chamado, e de repente tudo que você conquistou num dia só é perdido. Ele perdeu todos os filhos num dia só. Ele perdeu a saúde num dia só. Ele perdeu o respeito da esposa que mandou que ele amaldiçoasse ao Deus que ele servia e em seguida que ele se matasse. Ele perdeu a credibilidade dos seus amigos, que foram para consolá-lo, mas começaram a acusá-lo de coisas que ele não havia feito. Sabe o que significa tudo isso? Isso é para nos trazer a lembrança que o sofrimento não é sinal do abandono divino. Tá, Daniel? Sofrer não é sinal de que eu fui abandonado por Deus. O sofrimento faz parte da existência humana nesse mundo decaído. Deus, porventura, havia abandonado a Jó. Jó tinha tanto certeza de que ele não havia sido abandonado por Deus, que no primeiro instante a sua oração, ela é digna de observação, e ela fica para a memória até a volta de Jesus. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Então ele sabia que o Senhor é soberano, e o Senhor estava por trás de todas aquelas coisas terríveis que ele não conseguia entender. Também nós temos o exemplo de Jacó. Jacó experimentou dramas familiares terríveis, profundos, por causa de seus pais, a mãe que protegia demais, e o pai que tinha um outro que era o seu favorito, e o irmão que foi criado com ele como um competidor, estava disputando a atenção dos pais e estavam disputando a riqueza, a herança da família. Jacó também experimentou dramas familiares terríveis em relação aos seus filhos. 12 filhos. E aqueles filhos causaram muito sofrimento a ele. O sofrimento causado em relação a José é apenas um dos muitos sofrimentos que os filhos de Jacó causaram ao seu pai. Deus, no entanto, nunca havia abandonado Jacó. Quando ele sai fugitivo de casa, e agora ele não vai ter mais acesso à mãe, e quando ele voltar, a mãe já não vai mais estar viva, ele está fugindo do seu irmão, ele tem um encontro com Deus, Deus se apresenta por meio de uma visão,
E mais de 20 anos depois, quando ele volta para casa, ele tem novamente um encontro com Deus. E ele luta com Deus como se ele estivesse lutando contra um homem. Deus havia abandonado Jacó? Não. Deus esteve presente desde a fuga até o retorno. Davi enfrentou conflitos familiares, resultado do pecado. Então, os conflitos familiares, eles são resultado de situações de inveja, situações relacionais, e também são resultado de pecado. Mas ainda assim, Davi foi chamado de homem segundo o coração de Deus. Então, irmãos, Ruth e Noemi estavam passando por grande aflição. Você é sensível à palavra de Deus. Um texto como esse é um texto pesado. Você está lendo a história de uma família que deixou a cidade porque não estava prosperando, uma família que estava passando grande aperto financeiro e foi para uma outra região totalmente equivocada, foi para a terra dos inimigos que o Senhor havia dito que eles não deveriam se associar, uma família cuja fé foi abalada, porque já pensaram, se todas as famílias, Sara, se todas as famílias de Israel fizessem o que Elimeleque fez, a nação seria abandonada. E a promessa de Deus não se cumpriria, de que eles deveriam dominar aquela terra, e aqueles que haviam sido expulsos voltariam e tomariam posse novamente da terra. Então Elimeleque não é para nós um bom exemplo. Na hora da aflição, fugir não é o melhor caminho. Então saiam à procura de uma vida melhor. Dá tudo errado. O chefe da casa morre, os filhos se casam com moabitas, um povo condenado por Deus, um povo com o qual eles não deveriam se associar. Os moços se casam com moças moabitas e morrem também. É uma história triste. A tragédia alcançou a vida de Noemi. Fome, morte do marido, morte dos filhos, retorno pobre, de volta para casa. Saiu pensando em fazer riqueza, saiu pensando em ter uma vida melhor, e ela volta numa situação de pobreza extrema e com grande amargura de espírito. Será porventura que Deus havia abandonado Noemi? Deus a havia abandonado? Meus irmãos, nas aflições da nossa vida, pode ser que em alguns momentos julguemos nós que estamos sozinhos. Pode ser que nós pensemos que Deus não está presente. Deus está cuidando da vida do outro. O outro está tomando mais tempo, mais atenção, e Deus me deixou sozinho. Mas quando foi na tempestade que Jesus deixou os seus apóstolos sem a sua presença? Isso nunca aconteceu. Será Andréia, será Sanderson, será Humberto, que isso vai acontecer na vida de vocês? Será, irmãos, que isso vai acontecer em nossa vida? É claro que não. A questão então agora passa a ser a seguinte: como agir diante das tragédias? O que fazer diante da tragédia? Quando a tragédia se apresenta? O texto lá do livro de Jó diz que em tudo Jó não pecou contra Deus. Jó não atribuiu a Deus nem falta, nem culpa alguma. Jó confiou na sabedoria, na providência. Jó confiou na direção de Deus. Ele sabia que a sua vida não estava ao léu, não estava ao acaso. Deus estava dirigindo os seus passos. A história de Jó nos revela claramente que a tragédia ou tragédias enfrentadas pela família jamais hão de ser a última palavra. Sabe por quê? Não foram na vida de Jó, não foram na vida de Noemi, não foram na vida de Ruth.
não vai ser também a última palavra na sua vida, Abraão. Na sua vida, diácono eleito Jesus. Na sua vida, presbítero Uziel. Jamais há de ser assim. Ao enfrentarmos as tragédias, nós precisamos manter a nossa confiança na soberania de Deus. Nós não podemos atribuir a Deus culpa pelas adversidades. Antes, o que nós precisamos fazer, meus irmãos, é buscar nele força e esperança. E nós temos exemplos das Escrituras. José permaneceu fiel a Deus, mesmo diante das injustiças que ele sofreu de seus irmãos, que o fizeram ser levado e ficar numa situação de escravizado ali na terra do Egito. José permaneceu fiel a Deus, mesmo diante das injustiças que ele sofreu do Egito, na casa de Potifar, onde ele havia se dedicado de forma tão extraordinária. Também temos Daniel. Daniel foi fiel. Daniel confiou na soberania de Deus. Daniel estava pronto para enfrentar a cova dos leões. O que nós, irmãos, não podemos jamais nos esquecermos é do ensino das Escrituras Sagradas. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, essa noite, olhando para o livro de Ruth, nós estamos buscando algumas respostas sobre como enfrentar as tragédias na nossa família, nas famílias dos nossos irmãos, nas famílias das pessoas da nossa cidade. Então nós vamos meditar nessa noite sobre o nascimento de uma família feliz com o casamento de uma mulher cujo povo foi amaldiçoado. Ruth, a moabita. O casamento de uma moabita chamada Ruth com um judeu respeitado chamado Boaz. Então, meus irmãos, na história de Ruth, nós aprendemos que as tragédias, elas são possíveis sim, mas elas não podem impedir a verdadeira felicidade. E as tragédias não podem impedir a bênção na família, porque o lar é fonte de toda alegria. O lar é fonte de grande alegria. O seu lar é fonte de grande alegria? Como tem sido o nosso lar? O nosso lar tem sido um canteiro de flores ou um deserto árido, né? A areia marca mais presença do que as flores. O nosso lar tem sido uma fonte de alegria, ou o nosso lar tem sido um poço de amargura? São boas risadas que se ouvem na nossa casa, ou nós estamos chorando o tempo todo? O nosso lar tem sido a porta de entrada para o céu, ou tem sido o quintal do inferno? É um lugar de paz, de harmonia, ou é um lugar de grande confusão? Como você considera o seu lar? Ele é o canteiro de flores ou o deserto árido? Ele é a porta de entrada do céu ou ele é o quintal do inferno? Você sabe por que essa pergunta é importante? Porque a primeira consideração que nós faremos aqui essa noite é a seguinte: a nossa felicidade precisa ser construída a partir do lar. A nossa felicidade precisa ser construída a partir do lar. Vamos falar juntos? A nossa felicidade precisa ser construída a partir do lar. A história do Brasil, ela é cheia de riquíssimos personagens. O século XVII, um desses personagens foi Fernão Dias Pais Lemes. Ficou conhecido como o bandeirante das Esmeraldas.
Ele se embrenhou pelas matas, à procura das encantadoras pedras verdes, as esmeraldas. Ele fez dessa busca a maior obsessão da sua vida. Sabem como foi o seu fim? Morreu na mata, caiu morto, dominado pela febre, abraçando contra o peito uma sacola de esmeraldas, como que desejando enterrá-las em seu coração. E o triste, ele morreu enganado. Nem esmeraldas eram turmalinas. Buscou felicidade nas riquezas e morreu frustrado. O brilho das esmeraldas não podem satisfazer os desejos da alma. O brilho das esmeraldas não podem conceder a verdadeira felicidade. Não concederam ao bandeirante das esmeraldas. E da mesma forma, tem muita gente buscando felicidade na família, felicidade para a família, nos lugares mais equivocados, ou da forma mais enganosa. Dinheiro, poder, fama, sexo, drogas, álcool, festas. Procuram nessas coisas, mas continuam infelizes. E o exemplo clássico, todos vocês sabem, é encontrado na pessoa de Salomão, o grande rei, o mais sábio que já passou por aqui, dotado por Deus de uma sabedoria que antes e depois dele outro não foi dotado igual. Então Salomão conquistou riquezas, acumulou tesouros, buscou felicidade também na bebida, no dinheiro, na fama e principalmente no sexo. 1000 mulheres, 700 princesas e 300 concubinas, e ele não teve um lar. Teve milhares de mulheres e não teve um lar. Salomão buscou felicidade nos seus múltiplos casamentos e perdeu o seu coração e a sua fé genuína em Deus. No final, ele dedicava tanto tempo àquelas tantas mulheres que ele abandonou o cuidado com o seu Deus. O que encontrou Salomão? O livro de Eclesiastes fala para nós. Há uma palavra no livro de Eclesiastes. Essa palavra diz o que Salomão encontrou. Nós estudamos a escola dominical. Alguém lembra que palavra foi essa? Vaidade. Essa foi a descoberta. Isso foi o que encontrou Salomão. Vaidade. O que é vaidade? Alguém brincando com as palavras, disse que a vaidade é como uma bolha de sabão. Ela tem colorido, mas ela não tem conteúdo. Ela é bonita aos olhos, mas ela não acresce nada além da diversão da criança, que sai correndo atrás para estourar aquela bolha. A verdadeira felicidade, meus irmãos, ela tem início no lar. O Salmo 128, todos vocês conhecem, com certeza. O escritor diz que a esposa era o quê? Videira frutífera. E os filhos eram o quê? Rebentos da oliveira. Se fosse para nós aqui do Caparaó, o autor estaria dizendo que a esposa e os filhos eram as suas lavouras de café. Então os cafeicultores investem na lavoura para ela produzir. E todos os demais dessa cidade nossa do Caparaó, nós em nossas profissões, investimos para sermos bem-sucedidos também. Mas irmãos, deveríamos investir muito mais na nossa família. Tem gente investindo muito no trabalho e investindo pouco na família. Nós temos que valorizar o nosso cônjuge. Então nós, maridos, temos que valorizar a esposa. A esposa valoriza o marido. Os pais valorizam os filhos. Os filhos valorizam os pais. Nós precisamos valorizar aquilo que não é
temporário, aquilo que não é passageiro, que nos dá prazer apenas por alguns instantes. Então eu e você somos convidados a investir no relacionamento familiar. Sabe por quê? Quando uma tragédia poderosa se abate sobre uma família, quem que sustenta aquela família? Deus, ok. Mas quem de carne e osso sustenta aquela família? É a própria família. O pai que perdeu o filho está com a esposa que perdeu o filho sustentando a ele. A esposa que perdeu o filho está com o pai que perdeu o filho sustentando ela. Os filhos que perderam o irmão estão entre si com os pais se sustentando. A igreja, um sustenta o outro. Porque a Bíblia fala que nós devemos amar um ao outro, nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Nós temos exemplos maravilhosos de homens que cuidaram bem de sua família e que são exemplo para a nossa vida. Um deles foi Abraão. Abraão construiu a sua felicidade no seu relacionamento com Deus e no seu relacionamento com a família. Abraão tinha um sobrinho que não o valorizou, que não o respeitou. Mas quando esse sobrinho passou aperto, o que Abraão fez? Ele pegou os homens mais capacitados da sua casa e foi para socorrer aquele sobrinho, para trazê-lo de volta. Abraão, no final da vida, ele tinha uma preocupação tão grande com seus filhos. Qual a maior preocupação que nós temos com os nossos filhos? É a profissão deles. Se eles vão ser cafeicultores, se eles vão ser comerciantes, se eles vão ser advogados, médicos, contadores. Qual é a preocupação que nós temos com os nossos filhos? No final, a preocupação de Abraão foi de pegar o servo mais velho da sua casa, da sua confiança, e dar uma ordem para ele, e que ele fizesse um juramento solene. E se esse juramento não fosse cumprido, a mão de Deus ia pesar sobre aquele servo, e aquele servo não teria descendência. Porque quando ele manda colocar a mão sobre a coxa, ali tem a ver com os filhos, com a descendência. Se ele não cumprisse a promessa, ele não teria descendência. E a promessa é que ele iria na terra de Abraão para trazer de lá uma esposa para seu filho. Isso é preocupar com a família. É essa preocupação primeira que nós precisamos ter. Porque o ensino do Novo Testamento continua o mesmo. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Também, meus irmãos, a história de Josué, que sucedeu a Moisés. No fim, ele está, Natália e Pedrinho, ele está se despedindo do povo. Ele sabe que o seu tempo já está chegando. E ele fala com o povo é desobediente, não é fiel. Então ele conclama o povo à obediência. Mas, se o povo quisesse ser desobediente, quisesse permanecer na rebeldia, só eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, invista na sua casa, invista na sua família, espiritualmente, primeiro. Depois você preocupa com as outras coisas. Deus é fiel. Se você for fiel, Deus é fiel. Se você é infiel, Ele permanece fiel. Se você é fiel, bênçãos extraordinárias você vai perceber que serão derramadas sobre a sua vida e sobre os membros da sua família. Noemi, ela entendia isso, meus irmãos. Ela entendia com clareza, apesar da aflição, da tragédia que destruiu a família dela. Ela sai com uma família, agora ela volta com a nora. E nós sabemos historicamente, com tristeza, que o relacionamento de nora e sogra nem sempre é o relacionamento de mãe e filha. Historicamente nós sabemos disso. Jesus disse isso,
que ele veio para colocar a espada entre a nora e a sua sogra, entre o pai e o seu filho. O Senhor Jesus disse isso. Mas Noemi, cuja família foi devastada pela tragédia, ela entendia com clareza que o lar é a fonte de toda alegria. E nós temos duas falas de Noemi no livro que traz o nome da sua nora Ruth, que devem chamar a nossa atenção. Uma está no capítulo 1, no versículo 9. Ela diz assim, ela diz para Orfa e para Ruth, as noras, as mulheres de Quilion e de Malom. Ela diz assim: o Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. Quando ainda em Moabe, e decidida a voltar para casa, ela deseja, Neila, o melhor para suas noras, que agora, como ela, eram também viúvas. Então, que elas voltassem para a casa paterna. E como elas eram jovens, se possível, que elas constituíssem família. Ou que elas fossem felizes na casa do pai, ou que elas tivessem marido e fossem felizes na casa do marido. No capítulo 3, novamente, nós encontramos essa preocupação. E agora, Ruth está com Noemi em Israel. Não estão mais em Moabe, estão na casa, no país de Noemi, onde Ruth é uma estrangeira. Então, o texto diz, no versículo 1 do capítulo 3, disse-lhe Noemi, sua sogra: minha filha, não hei de eu buscar-te um lar para que sejas feliz? Noemi entende que Orfa, que voltou para a casa paterna, seria feliz na casa de seu pai, da sua mãe com seus irmãos. E se ela quisesse casar e ter a sua própria casa, ela seria feliz na casa do seu marido. Mas Ruth não tem para onde voltar, porque Ruth fez uma declaração solene para Noemi: o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Onde você repousar, eu vou repousar também. Onde você for sepultada, eu também serei sepultada. Então Ruth não tem mais para onde voltar. Ruth não tem um lar. Então Noemi entende que para Ruth ser feliz, ela precisa de um lar em Israel. As pessoas mais infelizes são aquelas que não entenderam que a felicidade precisa ser centrada na família. Temos dois exemplos desastrosos daqueles que pensam o contrário: Ló e Davi. A Bíblia diz que Ló, na busca da riqueza, ele olhou e viu as campinas verdejantes, né? E então ele desejou ir para ali, para ficar mais rico do que o seu tio Abraão. Ele levou a sua família para Sodoma, e ali não só perdeu as suas riquezas, mas também perdeu a sua família, porque as filhas vão vir a conceber do próprio pai, e dois povos inimigos vão surgir, povos que serão um problema para Israel. Davi, para satisfazer um desejo sexual proibido com Batseba, afundou a sua família no mar de sangue, conspirações e mortes. Então nós entendemos isso. A primeira parte do texto: a felicidade só pode ser encontrada se for centrada na família. Centra a felicidade na sua família. Olha para a sua casa nesse instante. Pensa nas pessoas que fazem parte da sua casa, da sua família. Invista na sua família. Invista no relacionamento conjugal. Invista nos filhos. Filhos, invistam nos pais. Quando a felicidade é construída no lar, a família não está isenta de tragédia. Mas o que acontece é que as tragédias da vida não podem impedir a felicidade da família. Porque se o Rodrigo centrou a felicidade dentro do lar dele, ainda que a tragédia venha, a tragédia não vai roubar a felicidade da família do Rodrigo. Meus irmãos, algumas pessoas, elas parecem ter mais vigor que outras, não é verdade?
Algumas pessoas parecem ter mais vigor que outras. Deixa eu respeitosamente aqui. Estou vendo aqui o Sr. Jaime, estou vendo aqui o Sr. Gil. Estou vendo o lado de cá, o seu Walter. Então, estou vendo alguns homens anciãos aqui. As mulheres não vou citar, geralmente não é de boa índole citar idade referente às irmãs, mas nós temos irmãs anciãs aqui também, com pleno vigor. Estão presentes no culto essa noite. Estão participantes do culto essa noite. Algumas pessoas têm mais vigor que outras, não é verdade? Abraão, a Bíblia fala que ele morreu farto de dias. Jovem os filhos até a 4ª geração. Eu oro, ó Deus, me conceda a graça da longevidade, que eu possa ver até a 4ª geração, e que os meus filhos possam ver a 4ª geração deles. Moisés morreu com 120 anos, sem que os olhos enfraquecessem. Não precisava nem de óculos e nem de lente. Ele, com 120 anos, enxergava com perfeição. Caleb, já velho, eu estou pronto para entrar na batalha hoje, tanto quanto eu tinha 40 anos de idade. Com 40 anos de idade, estava pronto. Com 85, ele estava pronto para entrar e para voltar da batalha novamente. O que eu quero dizer com isso, gente? Elimeleque, Malom e Quilion, marido e filho de Noemi, morreram prematuramente. A história de Elimeleque é um pouco confusa. E como nós não temos um relato bíblico suficiente, é melhor deixá-lo em suspense. E aqueles que quiserem, ou que já ouviram, depois eu converso com vocês à parte. Morreu de forma trágica. Malom e Quilion chamam a nossa atenção por causa dos seus nomes. Ah, pastor, Malom, que nome bonito, né? Eu vou colocar esse nome no meu filho. Eu vou colocar esse nome de Quilion no meu filho. Os nomes da Bíblia são nomes bonitos, mas Malom significa doente, fraco. Quilion significa fraqueza, mortalidade. Meus irmãos, o povo antigo de Israel, eles davam os nomes aos filhos mediante algumas situações. Talvez, e eu não estou afirmando, talvez, como acontece com alguns lares, tenham sido eles, Malom e Quilion, crianças que nasceram com fragilidade. Não é verdade que algumas pessoas, desde o nascimento, passam por enfermidade? Desde bebezinho, cirurgia, enfermidade, internação hospitalar. Talvez, pelo significado desses nomes, esses moços tinham a saúde extremamente fácil. Noemi saiu com a família de Israel, estavam passando necessidade, e aqueles meninos eram fracos. Foram tentar a sorte em outro lugar. E o marido morre de uma forma dramática, e os filhos, talvez, a enfermidade tenha consumido aqueles rapazes, e ela volta para casa sem marido, sem filhos, sem dinheiro, sem esperança, sem alegria, com a alma marcada pela dor. Mas ela não volta sozinha, ela traz consigo a sua nora Ruth. E Ruth, então, tinha tudo para se desesperar da vida. Ela não era judia, ela era gentia, ou seja, ela não era do povo judeu. E para o judeu, um gentio era uma boa bucha para queimar no fogo do inferno. É dessa maneira que o judeu olhava para o gentio. Ela havia perdido o sogro, o cunhado, o marido. Ela não tinha nenhum homem que a protegesse, ela não tinha filhos. O que ela tinha era uma sogra, viúva, pobre, desamparada. E ela, numa terra estrangeira, longe da sua família, viúva e pobre, Ruth estava totalmente desamparada. Não é porventura isso uma tragédia? Não é, Guilherme? Não é uma tragédia na vida de alguém que estava casada, bem casada, um casal jovem, e agora o marido morreu, agora ela está sozinha, está desamparada,
longe dos seus pais, longe do seu país, numa terra em que ela é olhada como uma pessoa amaldiçoada. Então, Noemi e Ruth, elas estavam no fim da linha, elas estavam no fundo do poço, elas estavam no esgotamento dos seus recursos. E não é assim que algumas famílias se encontram? De repente você está passando por isso. Você sente que você está no fim da linha. Você está no fundo do poço. Os seus recursos emocionais foram todos para o espaço. Você não consegue mais controlar as suas emoções. Mas nessas situações, meus irmãos, Deus intervém. Deus é aquele que pode mudar o cenário. Deus é aquele que pode abrir a porta da esperança. Nós precisamos nos apegar a Deus. Nós precisamos nos apegar à esperança prometida nas Escrituras, para nós não sofrermos os estragos produzidos pelas frustrações, os estragos produzidos pelas tragédias. E quais estragos seriam esses? Meus irmãos, o primeiro estrago, o que pode a frustração, a tragédia fazer na vida de uma pessoa, na vida de uma família? As frustrações podem produzir amargura na alma. As amigas de Noemi a encontram. E como elas ficam felizes. E elas a chamam pelo nome, Noemi. Noemi significa doçura. No entanto, Noemi está tão triste, tão arrasada, que ela pede para ser chamada de Mara. Mara significa amarga. Meus irmãos, as tragédias podem causar amargura. Cuida do seu coração. Não permita que a dor crie raízes de amargura, que venham roubar a sua paz, que venham roubar a sua esperança, que venham roubar a sua alegria da salvação. Nós temos um exemplo de alguém que conseguiu. Ana, mãe de Samuel. Ela estava em amargura de alma, e ela orou, e ela confiou em Deus, e ela foi grandemente abençoada. As frustrações, além de trazer amargura, elas podem também embaçar a nossa percepção. Elas podem nos fazer enxergar as coisas não com muita clareza. Nós podemos olhar para as coisas e ficarmos um pouco confusos. Noemi diz para suas amigas, ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. O Senhor se manifestou contra mim, o Todo-Poderoso me tem afligido. Ela está sofrendo, mas irmãos, Deus estava no controle. Deus estava mudando a história de Noemi. Ela foi para Moabe, ela nunca deveria ter ido para Moabe. Ela foi para prosperar, ela piorou de vida. Deus a trouxe de volta. Deus a tirou da terra maldita e a trouxe para a terra da bênção. Deus estava tirando Noemi da miséria para uma vida muito abençoada. Mas naquele momento, Noemi estava sem condições de perceber o cuidado de Deus para com ela. As tragédias da vida não são a palavra final em nossa família. As tragédias da vida de Noemi não foram a palavra final para Noemi. Deus concedeu a ela as terras de volta. Deus deu a Ruth uma família. Deus deu a Ruth um lar para que fosse feliz. Deus fez de Noemi a bisavó de Davi, o grande rei de Israel. Fez dela um ancestral de Jesus. O nome Noemi, o nome Ruth, são nomes que estão ligados à família de Jesus. Concluindo, irmãos, os lares passam por abalos. Os lares passam por dificuldades. Então volta à pergunta inicial. Como vai a sua família? Ou vai muito bem, ou vai nada bem, ou vai mais ou menos. Casamento e criação de filhos podem passar por grandes dificuldades. Um lar abalado pelas tragédias da vida não precisa entrar em desespero. Na verdade, um lar, quando é tocado pelas tragédias, deve elevar os olhos aos céus, deve clamar a Deus a bênção e o cuidado.
José no Egito fez isso. Davi e Salomão passaram por grandes tragédias. José, Davi e Salomão foram grandemente abençoados. Então, meu irmão, cuida do seu lar, para que a sua família seja feliz e abençoada. Ruth chega em Israel e ela não mendiga com a sogra, e ela não fica chorando a sorte dela. Ela parte para a luta, ela vai trabalhar. Então eu quero convidar você, faça considerações essa noite ainda sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Confie em Deus, ore, haja, veja o que está errado. Casais, conversem. Filhos, regras são necessárias. Perdas, precisam encontrar consolo na promessa daquele encontro glorioso do Senhor Jesus. Então, o casal querido da nossa cidade que está sofrendo, o consolo deles é a promessa que nós vamos nos encontrar no dia do Senhor, com aqueles que aprove o Senhor chamar para si. Por fim, a história de Ruth nos mostra claramente: a felicidade começa no lar e sobrevive às tragédias da vida. A felicidade começa no lar e tem poder para resistir às tragédias da vida, desde que este lar seja consagrado ao Senhor. Então eu quero convidar você nesse instante a entregar o seu lar completamente a Jesus. Entregue o seu lar completamente a Jesus. Consagre a sua vida totalmente a Deus. Seja um agente do reino de Deus dentro da sua família, para você alcançar aquele que está desviado, ou para você alcançar aquele que está desanimado, ou para você unir com forças com aquele que está com a mesma fé. Abaixa a cabeça, feche os seus olhos. Graças te damos, ó Deus, pela tua boa mão e o teu cuidado conosco. É fato, tragédias se abatem sobre vidas de famílias cristãs. E nós sabemos que tudo isso é consequência do pecado vil, terrível, e da obra do inimigo de nossas almas, o diabo. O nosso consolo é saber que o Senhor está presente em todos os dias da caminhada, e que o Senhor nos deu uma família para nós centrarmos em Cristo e nela a nossa felicidade. De sorte que, se as tragédias vierem, nós vamos sofrer como sofreu Jó, como sofreu Davi, como sofreu Jacó, como sofreu Noemi, como sofreu Ruth, mas nós vamos vencer em nome de Cristo Jesus. Amém, Deus.